Quero estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. E convido você, que ainda não se inscreveu no nosso canal, a se inscrever. Digite lá, Paulo.Delanhese. Compartilhe os nossos vídeos com seus contatos no WhatsApp, com os seus amigos. Peça para que ele se inscreva, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus e alcançar outras vidas. Compartilhe os nossos vídeos também no Twitter, no Instagram, no Facebook, pois temos aqui no nosso canal do YouTube mais de 200 vídeos. Temos vídeos com palestra para a família, pois somos palestrantes na área familiar. Temos vídeo em defesa da fé cristã, onde falamos várias matérias sobre seitas e heresia, pois temos que defender a nossa fé. Temos aqui também o nosso resumo toda semana da Escola Bíblica, como essa, que vamos iniciar a aula agora. Essa será a nossa lição do dia 17 e a nossa 7ª lição, pois aqui no nosso canal do YouTube, você sempre recebe a nossa lição uma semana antes dela ser ministrada na igreja. E o título é Tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Antes de entrarmos à aula, temos alguns versículos de parâmetro que vai nos nortear a matéria de hoje. Gênesis 22:1, a tentação às vezes significa teste de provação. Lucas 22:28, a tentação de Jesus foi contínua e não se restringiu à tentação no deserto. 1 Coríntios 7:5, Satanás procura o ponto fraco do crente para tentá-lo nessa área. 1 Tessalonicenses 3:5, Satanás é a principal fonte externa da tentação. E Hebreus 4:15, não é pecado ser tentado, mas sim ceder ao pecado. Ainda Tiago 1:14, a tentação tem também a sua fonte interna. Ou seja, vivemos em uma batalha espiritual contra o mal, contra o diabo. Embora sabemos que pelo nome de Jesus somos vencedores e já vencemos o maligno. E quando resistimos o diabo, Pedro diz que ele foge de nós, mas não estamos livres da tentação. Nosso textuário diz, porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2:16. A nossa verdade prática diz, a tentação no sentido religioso é a atração ou sedução para praticar o mal, tendo por recompensa prazeres ou lucros ilícitos. Então, está aí a definição, às vezes, de algumas tentações. A nossa lição está baseada em Mateus 4:1-11, que nos diz assim a palavra de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus,
vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e chegaram os anjos e o serviram. Então temos aqui o texto de pauta da aula falando sobre a tentação de Jesus. E quando vemos esse relato bíblico, nós vemos que o diabo conhece a Bíblia e citou a Bíblia para o próprio Jesus. Mas Jesus o rebateu pela própria palavra de Deus. O que isso quer nos dizer? Que nem sempre porque se cita a Bíblia, quer dizer que é verdade ou que devemos fazer. Nós devemos ponderar para ver se aquela mensagem é realmente uma mensagem de Deus ou uma mensagem do diabo. Pois o apóstolo Paulo diz que o diabo ele se transfigura até em anjo de luz e em ministro de justiça para enganar. E foi exatamente o que ele estava fazendo com Jesus quando ele citava a Bíblia, só que fora do contexto. Então eu e você, como homens e mulheres de Deus, não podemos ceder à tentação simplesmente porque achamos que está certo ou porque há uma citação bíblica. O que temos que ver é ser verdadeiro o procedimento. Nesta oportunidade trataremos sobre as escolhas e atitudes na jornada da vida espiritual. Nesse contexto parece o tema tentação. Em todo tempo somos instados pelo maligno a negar nossa fé de santidade e ceder para as obras da carne, a fim de que manchemos as vestes espirituais. Não podemos nos dobrar às falsas promessas do maligno. Precisamos perseverar na fé em Cristo, buscar a sua preciosa vontade para a nossa vida e honrá-lo até o fim na caminhada cristã. Ou seja, não podemos ceder às investidas do diabo. Aparentemente, o diabo oferece algo que Jesus precisava, pão, pois ele estava jejuando há 40 dias e 40 noites. Mas Jesus o replicou dizendo que não é só de pão que vive o homem, mas da palavra de Deus. O diabo levou ele ao pináculo e disse: lança-te daí que o Senhor te protegerá. Mas ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. E tem muitas pessoas que acham que ele pode tentar a Deus. E Jesus disse que não. Deus pode livrar? Se você cair de um prédio, de uma ponte? Pode, sim. Agora, se você pular, aí você está tentando a ele. O diabo levou ele a um outro monte e mostrou toda a riqueza. E é isso que ele oferece muitas das vezes a muitos. E infelizmente muitos na igreja têm aceitado a proposta do diabo, que é a fama, o dinheiro. Mas Jesus disse ao diabo: vai-te embora, porque só o Senhor deve ser adorado. Então não podemos ceder às tentações do diabo. Não estamos imunes da tentação, mas temos a palavra de Deus que diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Introdução. Há certo paralelismo entre os 40 anos da peregrinação de Israel no deserto e os 40 dias e 40 noites em que o Senhor Jesus jejuou no lugar ermo. A diferença é que Israel não passou no teste e Jesus foi vitorioso sobre Satanás. Esses dois cenários têm a ver com nossas escolhas e atitudes na jornada de nossa vida espiritual. Então, vemos aí que um falhou no teste dos 40 e o outro triunfou sobre o diabo. Só que sou eu e você que decidimos se vamos triunfar, se vamos vencer ou não as tentações do deserto. Parte 1. A tentação. O termo tentação é tentar na Bíblia. Aplica-se tanto no campo secular como no campo religioso. Vamos analisar o assunto partindo dos significados e sentido dessas palavras, levando em consideração o contexto de várias passagens bíblicas. A provação de Refidim. O substantivo tentação significa literalmente teste, provocação, instigação. Na contenda paradigmática de Refidim,
no deserto, temos o significado dessa palavra. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa das contendas dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Êxodo 17:7. O vocábulo hebraico Massá significa tentação, e Meribá quer dizer contenda. Os israelitas estavam testando o próprio Deus. A Septuaginta traduz Massá por pisamos, tentação. A mesma palavra usada no Novo Testamento grego. O enfoque do termo aqui é sobre a ideia de instigação ou sedução para o pecado. Mateus 6:13, 26, 41. Então vemos aí o significado, desta situação, deste local, esta localidade, aonde o povo de Israel fez uma grande contenda contra Deus na época da sua peregrinação. A experiência de Massá e Meribá. Ninguém deve testar a Javé, o Deus Israel, pois o nosso dever é obedecê-lo. Deuteronômio 6,16. O que aconteceu nessa contenda deve à reprovação divina, de modo que serviu como uma paradigma daquilo que não se deve fazer. Salmo 95, verso 8, 9. Testar Deus e questionar sua fidelidade no pacto é duvidar da sua autoridade. Salmo 78, verso 41, 56. Entendemos que tentar o Criador reflete a nossa descrença nele, e a Bíblia é contra essa prática. Isaías, capítulo 7, versículo 12, Atos 15, 10. O crente, o cristão, o salvo, lavado e remido pelo sangue do Senhor, não tem o direito de duvidar do Senhor. Não tem o direito de questionar a Deus. Se um cristão tiver o disparate de duvidar de Deus, de contender com Deus, essa pessoa perdeu totalmente a noção, o juízo. Está totalmente desequilibrada e com certeza irá pagar caro, como vemos que Israel pagou muitas as vezes por tentar a Deus. Como um teste, isso é muito comum no Antigo Testamento. 1 Reis 10:1, um exemplo clássico é a passagem do sacrifício de Isaac. E aconteceu que depois dessas coisas tentou Deus Abraão. Gênesis 22:1. A finalidade disso é revelar ou desenvolver o nosso caráter. Êxodo 20:20. Jó 6:6. O hebraico aqui para tentou é Nissan, que tem o sentido de testar, experimentar, usado para pesquisa científica hoje em Israel. A Septuaginta traduziu por peirazo, de onde vem o substantivo peirasmos, que aparece no Novo Testamento com a mesma ideia de teste. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Apocalipse 2:2. O Novo Testamento emprega o termo também com a ideia de tentativa. Atos 16:7, 24:6. Então, Deus, ele testa o homem. Ele prova a sua fé para ver a fidelidade do homem para com ele. Só que Deus, ele é Deus. E ele tem todo o direito. Agora eu e você que somos pecadores mortais, acharmos que podemos testar a Deus, é uma arrogância e uma prepotência muito grande. Mas infelizmente, o diabo tem sucumbido a alguns. Ele perdeu com Jesus no deserto. Mas há muitos ministros, infelizmente,
muitos pastores que acham que pode colocar Deus à prova, pois vemos na televisão, vemos nos púlpitos, pastores, pregadores, cantores, desafiando a Deus a abençoá-los. Isto é prepotência e arrogância que o diabo coloca no coração de muitas pessoas que querem fazer um showmício, que querem chamar a atenção da igreja. Mas mal sabem eles que estão correndo um grande perigo diante de Deus. Tópico 2. Tentação de Jesus. A tentação de Jesus no deserto é o primeiro acontecimento registrado de sua história, depois do batismo por João Batista no Rio Jordão. Era de se esperar que aquele que veio para desfazer as obras do diabo, 1 João 3,8, enfrentasse a reação de Satanás. O inimigo de nossa alma decide lutar por sua causa, e que a chegada do Salvador alvoroçou todo o reino das trevas. Por que alvoroçou todo o reino das trevas? Porque o diabo sabia que ali estava se cumprindo a profecia desde o Jardim do Éden, e que Deus havia falado através dos seus profetas, que nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, que nasceria aquele que iria resgatar o povo do pecado. Por isso, o diabo tentou de todas as maneiras. Por isso, o diabo fez com que os religiosos da época, que os sabatistas da época, acusassem Jesus e o levassem à crucificação. Pois o diabo pensava que matando Jesus, ele triunfaria. Mas o que ele não sabia, era que a morte de Jesus, na verdade, não seria a derrota de Jesus, mas sim a derrota do inferno, a derrota do diabo. Levado ao deserto. O deserto é um lugar onde os seres humanos percebem a grandeza de Deus e a fragilidade humana. É um lugar de profundo silêncio para meditação e oração, onde há vastidão de espaço para ouvir a voz de Deus. Foi no deserto que grandes homens de Deus foram preparados para o serviço segundo sagrado, como Moisés, Atos 30, 33, Elias, 1 Reis 19, 4, 10. O termo deserto nessa passagem não é suficiente para determinar o lugar exato em que Jesus suportou os 40 dias de jejum e tentações, mas há concordância entre muitos estudiosos que se trata de uma parte despovoada da Judéia, onde João Batista iniciou o seu ministério. A tradição posterior indica o Monte da Quarentena, a oeste de Jericó, onde foi construída na encosta da montanha uma igreja no século 6. Então aí está uma possibilidade do local da tentação de Jesus. Mas o que nos chama a atenção é o que o autor diz aqui: o deserto é o local aonde Deus usou, e chamou vários homens para aprender o que é servir ao Senhor de verdade, o que é estar realmente na vontade do Senhor. Foi citado aqui Moisés, foi citado Elias, mas temos o próprio João Batista que vem do deserto, o próprio Senhor Jesus, a qual estamos falando hoje. O próprio apóstolo Paulo passou um bom tempo em um lugar ermo para aprender a mensagem do Senhor, para depois se tornar o maior missionário. Sobre o jejum de Jesus. Segundo a narrativa de Mateus, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Só mais 2 personagens bíblicos praticaram um jejum tão prolongado de 40 dias, Moisés e Elias. Mas isso aconteceu em situações específicas. Êxodo 34, 28, Deuteronômio 9, 11 e 1 Reis 19, 8. Isto mostra que esse tipo de jejum, 40 dias e 40 noites, não é doutrina da igreja. Lucas afirma que Jesus naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado, ele teve fome. Lucas 4, 2, o verbo grego
Jejuar significa literalmente abster-se de alimento. Então vemos aí o caso desse jejum e de Elias e Moisés, a qual o pastor Ezequias deixa muito bem claro que isso não é uma doutrina da igreja, porque existe aí uns crentes santarrão, existe aí uns crentes que ele acha que ele pode consagrar jejuando por tantos dias, como fez Elias, como fez Moisés e Jesus, e depois tem problema. Por quê? Esses homens, né, no caso de Elias e Moisés, foram chamados especificamente. E no caso de Jesus, era o Filho de Deus. Nós podemos jejuar e devemos jejuar para mortificar a carne. Isso é bom, mas precisa ter um equilíbrio para que o nosso corpo físico não sofra danos, tá? Então isso tem que ficar bem claro. Como a tentação aconteceu? Está claro que Satanás se apresentou a Jesus de forma visível, mas os detalhes são desconhecidos. Essa tentação foi literal e isso se evidencia pelos detalhes da própria narrativa. Rejeitamos, pois, a ideia de uma tentação subjetiva, simbólica ou visionária. Com certeza, Jesus mesmo contou essa experiência aos seus discípulos. Ou seja, Jesus realmente foi tentado pelo diabo. Jesus realmente foi provado pelo diabo e o venceu, tá? Isso não é mitologia, isso não é símbolo, como o pastor Ezequias deixa muito bem claro aqui. Realmente aconteceu essa tentação. A tríplice tentação, tópico 3. Mateus e Lucas registram as 3 últimas investidas de Satanás contra Jesus. E elas foram o ápice dessas tentações. Na verdade, Jesus foi tentado em todos os 40 dias. 40 dias foi tentado pelo diabo. Lucas 4:2. E continuou sendo tentado durante todo o tempo de seu ministério. Lucas 22:28. Hebreus 4:15, né? Então a tentação de Jesus não é somente essas 3, mas todo o tempo, né? Tanto do jejum de 40 dias e 40 noites, como todo o ministério, ele sofreu a tentação do diabo. Mas essas 3, o autor diz aqui, né? Que ela foi realmente o ápice daquela tentação, aonde o diabo realmente oferece algo que aos olhos humanos é até vantajoso, porque na verdade ele é mentiroso e enganador. O diabo não aparece como a mitologia grega pinta, né, de chifre, rabo, né, e um garfo querendo nos pegar. Ele vem muitas das vezes com um sapatinho de algodão e algumas vezes se transfigura até em ministro de justiça ou em anjo de luz, como já falamos, que Paulo fala à igreja. A primeira das 3 últimas tentações. O objetivo dessa investida diabólica é incitar Jesus a usar seus poderes em benefício próprio. A declaração pública do próprio Deus a respeito de Jesus. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Mateus 3,17. Indica que isso era do conhecimento de Satanás. Mas mesmo assim ele desafiou Jesus quanto à sua identidade. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. A semelhança de Eva, esse pecado consistia em satisfazer o apetite físico com algo que lhe fora proibido. Então, o diabo tenta Jesus naquilo que ele mais precisava. O que ele mais precisava após 40 dias e 40 noites de jejum? Pão, né? Precisava matar a sua fome, porque o texto de Lucas diz que ele teve fome após o jejum de 40 dias e 40 noites. Mas Jesus o resistiu, como já dissemos, onde Jesus diz a ele: nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você pode ser tentado, mas você não precisa ceder à tentação. O pecado pode estar à volta, mas você não precisa pecar. A segunda tentação. Aqui o objetivo de Satanás é induzir o Senhor Jesus a testar o Pai e persuadi-lo a um ato de vaidade.
A cidade santa para onde Jesus foi transportado é Jerusalém. Neemias 11:1, Isaías 52:1. Satanás incita Jesus a jogar-se do pináculo, do templo abaixo, usando o texto do Salmo 91, verso 11 e 12. Essa passagem refere que se alguém confia em Deus, e por isso mesmo ao próprio Senhor Jesus, ter a proteção divina, conforme as promessas desse salmo, é muito diferente de tentar a Deus. A proposta de Satanás era para Jesus testar Deus, algo que as Escrituras proíbe. Êxodo 17:2, 7. Então, Jesus disse a Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. E esse é o erro que muito crente tem cometido, como já falamos. Tem crente achando que ele pode tentar a Deus. Tem crente achando que ele pode obrigar Deus a abençoar. Tem crente achando que ele pode colocar Deus na parede. Pois já vimos na televisão, como dissemos, aonde supostos pregadores desafiam Deus a abençoar a igreja. A terceira tentação. Esse último ataque consistia em induzir Jesus a se apoderar do domínio do mundo por meio ilícito, como disse um grande comentarista dos evangelhos. A concessão era pequena, a oferta grande. Teria Satanás o controle do mundo a ponto de oferecê-lo a quem desejasse? Jesus não discutiu sobre essa reivindicação do diabo. O Novo Testamento mostra que Satanás é o Deus desse século. 2 Coríntios 4:4, o príncipe da potestade do ar. Efésios 2:2, o príncipe das trevas desse século. As hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. E todo o mundo está no maligno. 1 João 5:19. Mas Satanás não tem nada para ninguém. Tudo não passa de mera aparência e engano. Então o diabo diz a Jesus: se prostrado me adorares, te darei todo este mundo. Uma proposta que, como eu disse, infelizmente alguns já têm aceitado. Hoje há pregadores e cantores, pastores que têm tanta riqueza que para eles já não é mais vantagem Jesus vir buscar a igreja. Mas Jesus disse: só o Senhor, teu Deus, a adorará. E outra coisa, o diabo estava oferecendo algo que não era dele, porque essa terra e o mundo é do Senhor, o nosso Deus. O diabo é mentiroso, farsante e enganador. É isso que precisamos aprender. A resposta de Jesus. O ataque diabólico foi nas áreas mais sensíveis do ser humano: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 1 João 2,16. Mesmo com toda a hostilidade maligna, foi grande a devastadora derrota de Satanás. Ele foi vencido pelo poder da palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Jesus citou 3 vezes a passagem do Pentateuco, Deuteronômios 13:16 e 8:3. Assim, o grande conquistador, o Senhor Jesus Cristo, pôde simpatizar com os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado de maneira real. Podemos nos consolar, porque temos um protetor no céu que é capaz de compadecer de nossas fraquezas. Hebreus 4:15. Então, o autor aos Hebreus deixa claro que o Senhor Jesus venceu a tentação e ele se compadece de mim e de você quando somos tentados pelo diabo, quando somos tentados pelo mundo. Mas como Jesus venceu o diabo nas tentações, eu e você também podemos vencer. Como diz o apóstolo Pedro: resistir o diabo e ele fugirá de vós. O problema é que muitas pessoas não têm resistido ao diabo e sim aceitado as suas propostas. Subsídio vida cristã. A presença de Cristo conosco não é apenas como a de um companheiro externo, mas é uma força real e divina, revolucionando nossa natureza e tornando-nos como Ele é, de fato. O propósito final e último de Cristo é que o crente seja reproduzido segundo a sua própria semelhança, por dentro e por fora. Ou seja, que haja uma verdadeira transformação de dentro e de fora, não só
de aparência. Paulo expressa a mesma coisa no primeiro capítulo de Colossenses, quando diz: para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Colossenses 1, 22. Essa transformação deve ser uma transformação interior e uma transformação de nossa vida, de nossa natureza, segundo a natureza dele, segundo a semelhança dele. Dele quem? Cristo. Como é maravilhosa a paciência, como é maravilhoso o poder que toma posse da alma e realiza a vontade de Deus. Uma transformação absoluta, segundo a maravilhosa santidade do caráter de Jesus. Nosso coração fica desconcertado quando pensamos em tal natureza, quando contemplamos tal caráter. Esse é o propósito de Deus para você e para mim, sermos semelhantes a Ele. Cristo Jesus foi o que Paulo nos ensinou. Conclusão. Diante dos fatos aqui expostos, aprendemos a não subestimar a forças e o ardis de Satanás e seus demônios, pois ele ousou tentar o próprio Filho de Deus. Adão foi tentado e não passou no teste. Gênesis 3, 11 e 12. Da mesma forma, Israel foi reprovado, logo no liminar de sua história como nação. Deuteronômio 9, 12. Mas Jesus foi aprovado. Glória a Deus. Atos 2, 22. Dois casos de tentação que não passaram no teste e foram reprovados. Mas um caso onde houve uma tentação, houve um teste e ele foi aprovado porque obedeceu a palavra de Deus, mesmo sendo ele o Filho de Deus. E no teste da tentação que vivemos hoje, neste mundo, nós também podemos ser aprovados por Deus. Se resistirmos o diabo, ele fugirá de nós. Mas cabe a mim e cabe a você decidir se vamos resistir o diabo ou se vamos ceder à tentação. A escolha é minha, a escolha é sua. Deus, ele nos chama a uma vida plena para com ele. Deus nos chama à salvação, mas a escolha é minha e sua. Quem você vai escolher? Quem você vai adorar? Quem você vai servir? O mundo? O diabo? Os bens? O poder? A riqueza? O pecado? Ou ao Senhor? Escolhe hoje para que tenhas vida. Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva. Digite lá, paulo.delanhese. Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos no WhatsApp. Peça para eles se inscreverem no Facebook, no Twitter e no Instagram. Pois assim, você nos ajuda a levar uma mensagem de esperança como essa. Amém?